Fala pessoal, professor Elton Carvalho aqui passando mais uma vez para conversar com vocês sobre um tema bem importante: história, patrimônio, cultura e memória. Esse tema é muito importante para você que vai fazer Enem, para você que vai fazer vestibular, mas também para você que vai prestar concurso público para a área de história. Dentro do tema de historiografia, esses conceitos de cultura, de memória, de patrimônio são muito importantes. Evidente que não serve só para você que vai prestar uma prova de concurso público ou que vai fazer um vestibular ou Enem. Isso é um tema de grande importância para você que é um sujeito histórico, para você que atua na sociedade, porque nós somos consequência da nossa memória, nós somos consequência do ambiente cultural que nós estamos inseridos e nós valorizamos essa cultura, nós valorizamos essa memória e formamos disso um grande patrimônio histórico que traz significado para a nossa vida. Então, muitas atitudes que você toma no seu dia a dia, muitos pensamentos, opiniões que você tem, a sua própria ideologia política, por exemplo, ela é proveniente dessa herança cultural que nós carregamos aqui na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país. Então, a cultura, ela tem, sem sombra de dúvida alguma, influência muito grande na formação, né, do imaginário coletivo, na formação das pessoas, na atitude que você toma no dia a dia, o pensamento que você tem político, por exemplo. Então, é um tema de fundamental importância para qualquer ser humano. Essa é a realidade. Mas vamos começar. Primeiro a gente começa falando um pouquinho de uma definição de cultura. Importante você saber que a cultura ela tem uma raiz etimológica que vem de cultus, que está muito ligado àquela produção da terra, do cultivo, né? Da produção para a sobrevivência. Essa é a grande verdade. Entretanto, o termo, né, que está aí, especificamente a sua origem está muito baseada no latim, né? Ela tem uma percepção muito religiosa, está muito ligado àquele significado que nós criamos. Então, por exemplo, a palavra culto, ela tem uma aproximação muito grande com a palavra cultura, que tem uma aproximação muito grande com a importância da terra para o cultivo e para a sobrevivência. Entretanto, no que diz respeito à cultura, um autor francês chamado Michel de Certeau, ele vai estabelecer em seu livro aí que a cultura, o livro se chama Cultura no Plural, essa cultura, ela é a negação da morte. Por quê? Porque nós sabemos que vamos morrer. Nós não queremos que esse seja o nosso drástico fim, que tudo se acabe. Então, nós damos significado à nossa vida aqui. E isso é cultura. Então, a cultura, ela é algo muito abrangente. É um termo muito abrangente. Inclusive, perpassa por muitas disciplinas, né? Debate-se cultura em sociologia, em filosofia, em psicologia, em história. Por quê? Porque é esse aspecto que nos dá um significado para a vida. Se não tem cultura, não tem significado nenhum estar vivo. Porque é ela que nos move para a atuação no mundo. E aqui eu destaco a importância, por exemplo, da cultura judaico-cristã, que estabeleceu em todo o Ocidente uma sistemática de vida, um entendimento de vida que é muito valoroso, né? E que traz significado para a vida das pessoas. A cultura ela é na história, especificamente na história, trabalhada como a cultura material e a cultura imaterial. E aí eu gosto de dar esse exemplo, que é um exemplo muito prático, né? Aquilo que está inserido na cultura imaterial é aquilo que a gente não pode pegar, é aquilo que a gente pode apenas experimentar, como por exemplo uma dança, né? Ou até mesmo uma receita de uma comida. Já a cultura material é aquilo que é mais palpável. Essa explicação ela também serve para o patrimônio. Aquilo que é um patrimônio material, aquilo que é um patrimônio imaterial e aquilo que é um patrimônio natural. É muito fácil compreender isso. Agora, o que você precisa compreender é que esse patrimônio ele é a herança daquilo que a cultura estabeleceu como importante. Tá? Então, esse é o link que você vai fazer entre cultura, memória e patrimônio dentro da historiografia. É muito simples de entender isso daí. Agora, entenda. Como é que nós elencamos tudo isso como signos, sinais, né, importantes? Nós temos a memória humana. Nós não somos ninguém, nós não temos identidade, não temos personalidade, né, se nós não tivermos memória. Tudo aquilo que passou e que é importante para
determinadas comunidades, determinados povos ou pessoas, existem indivíduos que conseguem estabelecer uma memória coletiva com a sua atuação, com sua ação no mundo, está inserido como um patrimônio. E essa memória, ela estabelece também aquilo que é importante esquecer. Que você, por exemplo, seu dia a dia, você estabelece aquilo que é importante lembrar, mas você também estabelece aquilo que você deseja esquecer. Então a memória é uma seleção daquilo que é extremamente importante para um povo, para uma cultura. E é isso que a história faz. A história, ela começa a estudar, né, aquilo que é perene, aquilo que é permanente, aquilo que está inserido na sociedade de maneira contínua e que a gente não esquece, porque é muito importante. Como também aquilo que a gente deve esquecer, que a gente deve jogar fora, porque aquilo traz um significado ruim para a comunidade, para as pessoas, né? Enfim, para a cultura de uma maneira geral. Então é muito importante nós termos na nossa cabeça esse entendimento de como a cultura se forma, como ela se desenvolve, a conexão que ela tem com o patrimônio e a importância que se dá na memória. Tudo isso você, sozinho, também tem a capacidade de fazer no seu dia a dia, porque você é um sujeito histórico que toma decisões práticas e você age no tempo, impactando as mudanças históricas na sua vida e na vida da comunidade. Espero que esse vídeo tenha contribuído com o seu crescimento pessoal, com os seus estudos, aí, com a sua formação de uma maneira geral. Eu lembro a você, não esqueça, é tão rápido, você curte esse vídeo, você se inscreve, você compartilha e você ajuda a gente a produzir mais conteúdos para você. Valeu, gente, e até a próxima.